Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Unipan. Sejam todos muito bem-vindos ao 14º Fórum Jurídico. Eu sou o professor Gabriel Gomes Canedo, professor da casa, e vou aqui apresentar a primeira palestra para vocês. Sejam todos muito bem-vindos nesse evento, que é um evento incrível, né? Que nos permitiu reunir os maiores palestrantes do país. Hoje pela manhã tivemos palestras com o professor Fred Dier Júnior e também com Rogério Sanches e Alexandre Câmara. E hoje à noite nós teremos aí mais dois grandes juristas, né? Dois grandes monstros do direito, professor Alexandre Moraes da Rosa e também professor Edilson Vitorelli. Entretanto, antes de nós começarmos com a primeira palestra, o professor Itamar Fernandes, presidente da 45ª subseção da OAB, vai dar uma palavrinha com vocês, já que a OAB é uma importante parceira que nós temos aqui nesses eventos que promovemos no Unipan. Com a palavra, professor Itamar Fernandes. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 14º Fórum Jurídico. Em nome da OAB Patos de Minas, cumprimento o Unipan, todos os colegas professores do curso de Direito, gestores e funcionários da instituição que se dedicaram na organização desse magnífico evento. Estamos admirados com a riqueza, com a diversidade dos temas e a autoridade do time de palestrantes. Neste mundo marcado pela crise múltipla e assimétrica do Covid-19, só temos a ganhar com a oportunidade de ouvir pontos de vista diversos. O verdadeiro ambiente do debate jurídico deve ser assim, de abertura, de troca de impressões. É momento de esforço coletivo por solidariedade, por empatia e, para nós, estudantes e profissionais do direito, além disso, é momento de buscar a melhor interpretação e a melhor aplicação do direito. Portanto, deixo aqui o meu abraço, os votos de um excelente seminário a todos vocês, participantes, estudantes, profissionais do direito e a todos os palestrantes. Um forte abraço, muito obrigado. Pois bem, nós teremos agora a honra de receber aqui no Unipan o professor Alexandre Moraes da Rosa. Ele que é pós-doutor pela Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal, é também professor de programas de graduação, mestrado e doutorado na área de Direito Penal e Direito Processual Penal e ainda é juiz no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O professor Alexandre é autor de um grande best-seller de processo penal, o Guia do Processo Penal, conforme a teoria dos jogos. E é justamente sobre essa temática que ele vai, então, discorrer na noite de hoje. Portanto, diretamente de Florianópolis para Patos de Minas e para o resto do Brasil, com a palavra, professor Alexandre Moraes da Rosa. É muito difícil para todo aquele que é estudante de direito entender como funciona o aparato judicial. Como se preparar para uma audiência, como pensa o juiz, como pensa o delegado, como pensa o promotor, como pensa o seu professor e a sua professora. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Eu agradeço muito a Universidade de Patos de Minas, é uma alegria poder estar aí, mesmo que virtualmente. Agradecer ao meu colega Gabriel Canedo por estar conduzindo esse trabalho de hoje, a Poliana, e a Sandra Nunes, que foi a colega que me convidou para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês. Eu devo a ela uma ida aí há muito tempo. E o desafio foi falar sobre processo penal e teoria dos jogos. O que vinha a ser isso? Muitas pessoas fazem uma cara assustada, outros balançam a cabeça, mas o que o jogo tem a ver com o processo? Então, se você tiver um pouco de paciência, eu pretendo falar pouco e não muito, porque as questões podem ser chatas, inclusive, mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem um ganho. Se vocês entenderem como funciona o processo a partir da teoria dos jogos, como eu defendo, não é uma leitura de espelhinho, ou seja, não é uma mera reprodução da teoria dos jogos no processo penal, quem sabe possa ser um ganho. Como eu chego ao problema? Meu primeiro problema é quem fez estágio, quem esteve em algum lugar do foro judicial, quer como sala do promotor de justiça, escritório de advocacia criminal, delegacia de polícia, sabe muito bem que embora nós tenhamos uma Constituição, que embora nós tenhamos um Código de Processo Penal, nós temos uma infinidade de compreensões. O professor Gabriel
da aula de processo penal e sabe da dificuldade que nós temos como professores de poder ensinar um processo penal minimamente coerente. Afinal de contas, nós temos reformas parciais há muito tempo no processo penal brasileiro, uma compatibilidade duvidosa com a Constituição e com os tratados de direitos humanos, e o resultado disso é que eu, você e qualquer um que tenha uma leitura minimamente realística do processo penal não sabe, amanhã, se for realizar uma audiência, como o juiz irá se comportar. É verdade. Pergunte ao seu professor, pergunte, numa vara funciona assim, na outra vara funciona assado, na comarca do lado funciona diferente, depende do promotor, depende do juiz, se for um promotor com um juiz, outro juiz com outro promotor, muda tudo. E isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade não só de ensinar, que é uma dificuldade do professor Gabriel, e de compreender. Se nós aceitamos que não deveria ser assim, mas eu preciso me preparar para o processo que existe, não o processo que eu imagino ser. O juiz que eu vou trabalhar numa vara criminal pode ser um juiz garantista, pode ser um juiz punitivista, pode ser um juiz que depende de cada caso. E quanto mais eu conhecer as expectativas de comportamento dele, melhor. Mas para poder chegar lá, eu preciso fazer um trajeto com vocês. Um trajeto que eu tenho 3 dimensões do processo. 3. Prestem bem atenção, isso é bem legal. A primeira dimensão é a normativa, que eu, professor Gabriel, professora Sandra, qualquer um dos professores não tem como baixar, fazer um download de legislação para vocês. Se vocês não leram a Constituição, não adianta que não vão adivinhar. Se não leram o Código de Processo Penal, não tem muito o que fazer. É claro que é chato ficar parado e lendo o código inteiro, mas aí você tem que criar metodologias para poder ler 5 artigos, 10 artigos, poder ler antes de dormir, faz 2 artigos antes de dormir, ou seja, você precisa criar alguma metodologia, porque você não vai parar nunca para ler o Código de Processo Penal inteiro. É uma leitura muito chata. Então você tem que criar metodologias que você possa consolidar. Além de ler o texto normativo, você precisa saber as diversas compreensões. Existe um processo penal mais recrudescedor, um processo penal com mais garantias. Você tem que dominar qual? O que você gosta? Errou. Tem que dominar o que você gosta e todos os outros. Porque se você não dominar as diversas perspectivas do processo penal, o juiz que você for enfrentar numa audiência, o promotor, num acordo de não persecução penal, o delegado de polícia, pode ser o que não gosta da sua obra, e você aí será o quê? O pato, o trouxa. Você tem que dominar o que você gosta, porque pode ser de fato que você se identifique com as ideias daquele autor, mas tem que dominar todos os demais, sob pena de você não saber como se comporta um juiz que, por exemplo, atua lendo Paulo Queiroz, que o Roxin. Então, se você não dominar as diversas interpretações, os diversos modelos de aplicação da norma que os diversos autores têm, você é a pessoa que só vê numa cor, e o processo penal tem múltiplas cores. Feita essa primeira dimensão, que é a dimensão normativa dos diversos autores, surge uma segunda dimensão. O que é essa segunda dimensão? Eu tenho uma cadeira de juiz, uma cadeira de promotor, uma cadeira de acusado, uma cadeira de testemunho, uma cadeira de vítima. Mas todas essas cadeiras são ocupadas por pessoas como eu, você, professora Sandra, Gabriel, o juiz da sua comarca. E esse juiz foi formado a partir de uma trajetória. Ele domina e organiza o seu modo de pensar, porque nós fomos ensinados a pensar, não tem nada natural. Se nós formos ensinados a pensar pelo finalismo, no direito penal, a teoria do crime, nós podemos chegar a um resultado. Se nós pensarmos pela imputação objetiva, por exemplo, com Roxin, Guinter Jacobs, ou mesmo Pacelli, no Brasil, que é um autor que eu gosto muito, e aí em Minas Gerais, você chega a outras conclusões. Então não é só direito, não é só abordagem, determinação dos fatos. Eu preciso determinar os fatos e fazer a adequação jurídica. E a depender da teoria que eu uso, eu chego em resultados diferenciados. Então eu preciso, na segunda dimensão, entender quem está sentado naquele lugar, quem é a pessoa. Igual o Globo Repórter, o que come, o que estudou, o que escreveu, qual foi o seu TCC, que livros que ele tem de cabeceira. Isso é muito importante. Porque eu preciso agora customizar o meu processo para trazer para a realidade. Nessa realidade, eu tenho os players, os jogadores que eu
posso e não os que eu quero. Eu sonho com um juiz tal. Não adianta sonhar. O juiz que você tem na comarca, o juiz que foi distribuído a petição, o desembargador, o ministro, é o que você tem. E para poder influenciá-lo de maneira adequada, você precisa entender como funciona essa dinâmica da cognição. Então, eu tenho a segunda dimensão, a primeira foi a normativa e das diversas compreensões, a segunda eu preciso entender aquelas pessoas que estão sentadas nos locais de poder do processo, como eles pensam. Isso vale para processo de trabalho, processo tributário, administrativo, civil, família, todos. E tem a terceira dimensão, que é, você domina as diversas compreensões, você domina como a base, mais ou menos como a pessoa pensa, mas tem sempre uma análise de contexto. É nesse dia. Hoje você pode estar com ainda tranquilo no final de semana, hoje é segunda-feira, você descansou, mas você pode estar atabalhoado, pode ter acontecido alguma coisa, pode estar faltando dinheiro, pode estar com dor de dente. Naquele contexto, você brigou na audiência anterior, o promotor e o juiz brigaram, ou seja, tem sempre um contexto. Os comportamentos se modificam, às vezes, pelo contexto em que eles acontecem. E isso é muito decisivo. Existe um pequeno detalhe que muda tudo. E isso você tem que estar preparado. Para que a gente possa estar preparado para essas três dimensões, que interagem entre si e que no processo são um grande desafio, o nosso modelo de abordagem linear, ele é ingênuo. Eu não tenho o juiz, o promotor, a promotora, a delegada. Eu tenho personagens humanos. E aí, eu sou professor de processo penal na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2009, na verdade. E eu me sentia meio que mentiroso com os alunos, porque o processo penal que o professor dá, em geral, é um processo penal de costas para a realidade. Então, o aluno, quando vai fazer o primeiro estágio, ele percebe ou o professor não sabe nada, ou o professor é mentiroso. E a gente tem que modular a nossa vida como professor, tentando fazer com que os alunos, possam passar na prova da OAB, e na prova da OAB tem que mentir, por exemplo. O princípio da verdade real é uma fraude, é uma mentira. O Salah Khaled escreveu uma tese, ou seja, não dá para levar a sério alguém que acredita em verdade real em 2020. Essa pessoa é delirante. Mas é o que a prova da OAB, o gabarito vai responder como correto. Então, ele dava aula para os alunos, e alguns autores vão trabalhar com o princípio da verdade real. Por que verdade real não existe? Por isso, aquilo, outro. Mas, se cair na prova da OAB, respondam que existe. Se cair na prova do Ministério Público, respondam que sim. Da magistratura, sim. Da defensoria, não. Lá na defensoria, eles já passaram por esse mecanismo de acreditar que verdade real existe. Então, você depende sempre do contexto em que você decide, para que autores, para você que está querendo, para que comunidade de interlocutores você está agindo e quem você quer influenciar. Perceberam? Então, eu fui a Coimbra e assisti uma aula de teoria dos jogos. O que vem a ser a teoria dos jogos? É um ramo da matemática que ganhou fôlego a partir da segunda metade do século XX, em que nós tínhamos físicos, matemáticos, pensando questões vinculadas ao cotidiano. Ela ficou muito famosa na Guerra Fria e que era utilizada muito para saber quando eu vou interagir com alguém, levando em consideração que essa pessoa, a pessoa com quem eu estou agindo, é alguém racional, como eu posso antecipar o comportamento dessa pessoa? Nós não temos tempo de desenvolver toda a teoria dos jogos aqui, nem aqueles jogos de informação completa, de informação incompleta, e assim por diante. O que eu quero dizer para vocês é como eu vou fazer a adaptação desse modelo ao processo penal brasileiro, como eu fiz, e que eu profanei, de alguma maneira, a teoria dos jogos, fazendo uma adaptação em relação ao processo penal brasileiro. Então, tendo em vista essas três dimensões que eu falei para vocês, para que eu possa me preparar adequadamente para interagir em qualquer processo, eu preciso entender 4 estruturas formais. Aquilo, a proposta que eu tenho no livro, que é esse livro aqui, o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, edição 2020, que está atualizado conforme o pacote anticrime, ele tem 932 páginas. Ele engloba o Código de Processo Penal todo. Ah, mas eu não quero ler o Código de Processo Penal todo. Eu fiz um livrinho pequeno chamado Teoria dos Jogos e Processo Penal, com 100 e poucas páginas, a Short Introduction, e lá você pode enfrentar esse desafio. Todos dois estão pela editora @emais editora, ou me mandem lá no meu
Instagram, Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, tudo junto, que eu também consigo um desconto para quem quiser se aprofundar nesse material. Então, a teoria dos jogos, ela não é uma teoria material, ela é uma teoria formal. Como eu organizo a minha estrutura de interação? Então, eu vou interagir com alguém. É aqui importante dizer que jogo não dá para confundir jogo com bingo, com víspora, com roleta. Ninguém está falando que a decisão do juiz depende de um jogo no sentido selvagem. Aqui a teoria dos jogos ela é construída a partir de autores sérios. Muitos de vocês viram um filme do John Nash, Uma Mente Brilhante, em que ele escreveu tem vários tópicos do meu livro em que eu vou falar sobre o equilíbrio de Nash, em que ele foi discutir o problema da barganha. Isso é muito importante, por exemplo, quando se fala de justiça negocial. Transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, você vai usar, sim, os pontos de equilíbrio o equilíbrio de Nash, como é famoso, então vale a pena estudar isso. É mais ou menos assim, eu estou aí na Unipan, né? Então eu estou aí na universidade, e de repente eu estou no plenário, no auditório de vocês, e eu mato uma pessoa. Quando eu mato uma pessoa, qualquer um que seja razoável vai pensar o quê? O Alexandre vai fugir. E se ele vai fugir, ele vai procurar o caminho mais rápido de fugir. E se o policial estiver vindo no meu encalço para me prender, ele pode antecipar, sério, o Alexandre vai sair pelo portão principal porque é mais fácil de sair. Mas aí eu posso pensar assim, bom, quando eu for fugir, o policial vai pelo caminho que ele acha que eu vou fugir. Então eu vou sair pelo lateral para poder enganar o policial. E o policial pode pensar, bom, o Alexandre, que é um sujeito racional, ele sabe que eu venho por aqui, então ele não virá por aqui e virá pela lateral. Isso é antecipar o comportamento daquele que você interage. Nas relações pessoais isso acontece muito. Quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais nós temos condições de compreender como elas pensam, como funciona o mapa mental e antecipar os seus comportamentos. Isso ainda hoje é muito óbvio. Então, o que eu falei para vocês aqui, vocês podem me dizer assim, mas isso é muito óbvio. É muito óbvio. Mas isso pode mudar o modo como vocês compreendem o processo penal e pode fazer com que vocês tenham novas habilidades de compreensão. Aí, o mais fundamental é que eu e qualquer um nessa sala, o professor Gabriel, a professora Sandra, a Poliana, nós só temos uma coisa, que é o nosso nome. Então, o meu nome é Alexandre Moraes da Rosa, ninguém tem. E se você... Aliás, tem umas pessoas que se chamam Alexandre Moraes da Rosa também, eu descobri esses dias, fui fazer uma coisa que tinha vários. E aí, quem? Sabrina, putz, eu tô ficando... Sabrina, me desculpe imensamente, Sabrina, eu tô ficando maluco, onde é que eu já tirei Sandra, que foi essa hora do dia, hoje é a quinta live, então já estou me confundindo todo, perdão, obrigado, Poliana, pela ajuda dos universitários, né? Então, quando a gente vai ter um nome, a Sabrina, por exemplo, ela não pode, tudo aquilo que repercute na atividade profissional dela, ela tem um coeficiente de reputação. E quando se tratam de profissionais liberais ou de agentes públicos, uma derrapada acaba com a reputação. Então, todo aquele que joga sujo, que não joga dentro das regras do jogo, ele sempre corre o risco de ser descoberto. E quando ele for descoberto, ele pode sofrer uma rejeição da coletividade e um ostracismo. Por isso que advogar ou agir dentro da teoria dos jogos, eu sempre sugiro ter um capítulo para isso, para julgar dentro do fair play, ou seja, dentro do jogo limpo. Mas sabendo também que se você for interagir com alguém que joga sujo, você pode antecipar os comportamentos de alguém que joga sujo e agir de modo a mitigar os prejuízos que ele possa ter. Então aqui a leitura da teoria dos jogos, ela não faz com que as pessoas joguem limpo ou joguem sujo, ela proporciona que você antecipe os comportamentos das pessoas que você irá interagir. Com isso, eu chego aos 4 elementos. Quais 4 elementos que a gente tem que pensar? É como se nós pegássemos um papel. Eu até uso no guia, vou mostrar para vocês muito rapidamente isso. Eu uso no guia que você tem que pensar o processo a partir de 4 categorias muito importantes e que condicionam o modo como você
vai agir no processo penal na sua vida. Essas 4 categorias estão aqui. Eu vou tentar mostrar mais próximo da câmera. Então você tem que saber quem são os jogadores, quais são as regras do jogo, quais são as recompensas e, por fim, quais são as táticas e estratégias. Então eu vou falar rapidamente sobre as 4 categorias. Como funciona? Eu preciso saber, depois que eu consigo saber quem será o julgador, o promotor, o delegado, as testemunhas, eu consigo saber qual é a minha comunidade de jogadores naquele processo. Muitos me perguntam, o juiz joga? Claro que joga. Joga no sentido dele buscar também as suas recompensas. Ninguém quer uma audiência, todo mundo se xingando. Ninguém quer um rolo para cima da audiência do processo dele. Então você tem vários modos de compreender, não numa perspectiva de obter resultados positivos ou negativos, mas tem juiz que está vinculado a uma luta contra a corrupção, uma luta de proteção ambiental, defesa das mulheres, defesa dos golfinhos, contra crimes, contra a dignidade sexual, ou seja, você tem juízes engajados ou não, como nós vamos ver no terceiro momento. Mas o que é fundamental é entender que todos jogam. Eu tenho um orientando, que é o André Bermudes, escreveu uma dissertação primorosa, ele é delegado de polícia, sobre a teoria dos jogos aplicada à investigação criminal. E o delegado joga o tempo inteiro, desde pedir uma diligência num processo paralelo, de buscar uma informação na unidade de inteligência, de postergar um indiciamento do acusado para não levantar, para não ter que dar acesso ao advogado, ou seja, todo mundo joga no processo penal. E jogar aqui é inerente ao humano, não tem nada de demérito poder julgar ou não. Quem acha que não se joga no processo penal é a liberdade do sujeito pensar isso, e vocês que dominam as categorias podem se valer dessa inabilidade da pessoa, ou seja, a pessoa não tem habilidades para enfrentar uma interação processual de modo adequado. Então, qual é a primeira? Eu preciso saber quem são as pessoas, o nome, CPF, como é que pensa cada um desses envolvidos. Mas eu não posso ficar no foco do processo. Eu tenho que ampliar o meu horizonte. Como ampliar o horizonte? Um processo que tem em mídia, um processo em Patos de Minas, eu não conheço a cidade de vocês, lamentavelmente, não pude ir agora. Eu prometi a Salina, mas não fui ano passado. Como nós vamos fazer? Eu aí devo ter um repórter, um blogueiro, um jornalista, alguém que domina a mídia do local. Então, se eu tenho um processo penal em que esse jornalista faz uma forte cobertura, esse player que não aparece na fotografia do processo é importante. Se a vítima é alguém importante, se a testemunha é alguém importante, ou seja, aquelas pessoas que aparentemente não estão na fotografia dos jogadores primários, elas são importantes. Eu preciso entender os jogadores que aparecem na fotografia e os ocultos, porque esses eu tenho que realizar alguma atividade. Um advogado que pega um processo com mídia, com alta cobertura da mídia, e não tem uma assessoria para poder fazer frente às notinhas, para poder frente à entrevista, porque é muito desafiador. Nós fizemos um curso de Direito, e o advogado, em geral, o profissional de Direito, acha que sabe tudo. Então, quando chega um jornalista para perguntar, e o seu cliente? Aí o advogado diz assim, meu cliente é inocente. Essa é a maior demonstração de amadorismo do advogado, porque só falta ele dizer que o cliente dele é culpado. Então, quando ele diz isso, é perfeito, porque aí quando for passar a reportagem, e o advogado disse que o seu cliente é inocente, aí o repórter faz assim com a cabeça e diz, não, só faltava dizer outra coisa. Quando você é indagado, tem que estudar media training para poder você poder entender o que você tem que dizer. Você não pode dizer qualquer coisa. Então, para que você possa jogar rugby, você tem que aprender as regras do rugby. Para jogar futebol, tem que aprender as regras do futebol. Você pode ser peladeiro, mas se você quiser jogar a primeira divisão, a segunda divisão, jogar o Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial, você tem que dominar novas habilidades, você tem que ter novas habilidades para poder enfrentar. Então, você precisa dar esse salto e para que possa ter uma advocacia dessa ordem. Não é caro, mas você precisa sair daquela geleia geral que é o dia a dia. Você tem que dar um passo. Um passo que eu gosto muito, que é o que eu venho pesquisando no Spinlow Lab, é um laboratório que eu tenho em tecnologia na Univale, onde eu dou aula no mestrado e doutorado, é o passo digital. Hoje em dia, os advogados precisam, até para a segurança dos seus dados, que eles estão sempre gerenciando os dados sensíveis dos seus clientes, que eles tenham um mínimo de segurança e dominar alguns dispositivos tecnológicos, porque sem isso
está colocando em risco a sua reputação e também colocando em risco a sua atividade. Eu conto uma história que eu gosto muito. Tem um colega meu que, olha só, vejam o que vocês fariam. Presta atenção, é bem legal isso. O meu amigo foi chamado num caso em que o cliente foi reconhecido como o autor de um roubo. Qual é o fato? Uma senhora estava saindo de casa, um carro parou do lado, botou uma arma na cabeça dela, uma pessoa parou o carro, botou a arma na cabeça dela, pegou a bolsa, pegou o celular e foi embora. Em seguida, ela chama a polícia e ela, quando vê o carro indo embora do suspeito, do agente que fez o roubo, era um Chevrolet cinza. Um Chevrolet cinza é um carro muito comum. Então, a polícia é acionada e a polícia faz algumas barreiras nos bairros próximos para verificar todo Chevrolet cinza. Quando o policial bate foto dos ocupantes, manda para o policial que está com a vítima, é esse? Não. E a vítima diz, foi ele. Ele é levado para a delegacia de polícia e chega lá na delegacia de polícia, o meu amigo é chamado para enfrentar, para defender. Ele vai ao suspeito e diz, o que aconteceu? Não fui eu, não tenho processo nenhum, nunca fui eu, ela está errada. Cadê o teu celular? Aí o acusado disse, está com o delegado, a polícia apreendeu. Então faz aqui, assina de próprio punho, eu, fulano de tal, RG, CPF, autorizo com a concordância do meu advogado, doutor fulano de tal, a fornecer os dados para que o delegado de polícia entre nos dados do meu celular e utilize a geolocalização. Com isso na mão, o advogado foi ao delegado de polícia, doutor, o celular do acusado está preso? Tá aí. É um Android. O senhor podia pegar aqui, essa é a senha dele, está aqui a autorização dele, expressa a minha, eu assino junto, para o senhor entrar e verificar na localização, na geolocalização do celular, onde ele estava na hora do crime. Aí o delegado, que era um sujeito também interessado em esclarecer e não prender inocentes, abre e diz, na hora do crime ele estava em tal lugar. O senhor tem como mandar uns policiais para verificar se nas câmeras de segurança ele passou ali, tem a foto dele? Bom, foram lá. Voltaram com as câmeras de segurança que, de fato, o suspeito não era ele. Isso fez com que nem flagrante fosse realizado, porque não tem elementos convergentes para o flagrante. Se não é um advogado que pensa tecnologicamente, que pensa com um neurônio digital, estaria atrás de procuração para juntar uma prova testemunhal da mãe, da amiga, de alguém que viu o cliente chorar, dizendo que não é ele, e quem sabe fosse se perder porque não tem noção do que o aparato tecnológico hoje nos fornece. O Tiago Vieira é um professor que eu gosto muito, ele tem um material publicado na revista, no blog, na Medium, na rede de blogs Medium, onde também tem um blog, Alexandre Moraes da Rosa, lá comecei a postar, e lá você pode obter muito material tecnológico. Quem tiver dificuldades depois também, entre em contato comigo lá pelo Instagram, que é o mais fácil, e eu respondo para vocês onde encontrar o Tiago Vieira. De qualquer sorte, o que eu preciso é entender quem participa dessa comunidade. Depois que eu sei quem participa, é que eu consigo saber quais são as regras daquela interação. Porque tem juiz que faz pergunta, tem juiz que não faz pergunta, tem juiz que é agressivo, tem juiz que é cordial. Todos esses comportamentos eu posso obter antes. O Beirão Rocha, que é meu colega, defensor público lá no Ceará, ele é defensor de uma unidade, e o que ele conta é muito legal. Chega um advogado que havia lido o livro e vai fazer audiência na comarca lá, na vara dele, e começa aí antes, doutor, eu queria fazer uma entrevista com o senhor. Mas eu tenho que passar pela triagem da defensoria. Não, eu sou colega do senhor, eu quero saber como é que pensa o juiz, como é que ele se comporta. Ele faz pergunta, as perguntas dele são abertas, são fechadas, o promotor como é que pergunta, ele vai antes para estudar o terreno. Estudar o terreno é um grande salto, não tem nada de legal. O que você vai fazer é conseguir se comportar de maneira a ser mais assertivo em relação aos seus personagens, porque você vai entender das diversas compreensões de regra jurídica qual é a melhor. Como é que o juiz pensa? Ele pensa pelo finalismo, ele pensa pela imputação objetiva, qual é a teoria do crime dele? Então, nós conseguimos ter um baú de tesouro de informações, de dados que a gente pode transformar em informações adequadas à nossa atividade, à nossa interação. E isso é
de fato, jogar como um profissional, não ser trouxa, não ser pato numa audiência processual e não ir no processo penal. E a terceira questão é, você já viu o juiz que está engajado, o juiz que está frouxo, o juiz que está louco para ir embora, o juiz que está prestando atenção? O maior desafio no processo penal é manter a atenção do julgador, porque a gente faz aquilo ao mesmo tempo. Eu fiquei 9 anos numa vara criminal, então todo dia, segunda a quinta, sexta-feira era para a suspensão condicional do processo. Então a gente tem o quê? De segunda a quinta são os mesmos crimes, os mesmos policiais, tráfico, roubo, furto, receptação, um outro crime diferente, mas você tem a mesma situação, e o desafio é poder prestar atenção em algo repetitivo. Então a gente vai precisar perceber qual é a recompensa do juiz. A recompensa, não estou falando de corrupção, nada disso, mas o que lhe move a participar da audiência? Ele é um sujeito que está, de fato, engajado, ou ele está ali como alguém frouxo numa relação processual? E do promotor e assim por diante. Tudo isso é muito relevante na hora de compreender o desafio da cognição no processo. E por último, já que eu sei quem são os meus jogadores, quais são as regras que são incidentes, quais são as recompensas, eu preciso entender quais são as táticas e estratégias. O que eu quero? O promotor quer sempre a condenação? Não. Às vezes ele faz uma sobrecarga, acusa mais para poder ficar com menos. Às vezes ele faz um processo para que o processo seja a punição mesmo da pessoa. Ou ele faz um processo que ele sabe que tem o exercício da ação penal que tem pouca chance de êxito. A defesa, por sua vez, pode ter realisticamente uma noção de uma absolvição, de uma mitigação da pena, de um acordo de não persecução penal, de levar o processo à prescrição, ou seja, o que ele quer? O que se quer? E depois, quando eu sei o que eu quero, qual é o meu objetivo, eu quero sair de Patos de Minas para ir para Belo Horizonte. Então, essa é a minha estratégia. Qual é a minha tática? Eu posso ir de ônibus, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de patinete. Essas são as táticas. Algumas táticas são muito ingênuas. Eu não posso sair de patinete de Patos de Minas para Belo Horizonte. Eu preciso sair de carro, de moto, de ônibus, e eu não tenho como fazer. Mas aí, para eu ir de ônibus, eu preciso ter alguns recursos. Para ir de carro, eu preciso ter mais recursos. Eu preciso, então, avaliar as diversas variáveis. E isso é poder pensar estrategicamente o processo agindo dentro de uma boa-fé. Com essas 4 categorias que servem para qualquer tipo de processo, civil, penal, qualquer um deles, eu busquei modular isso ao processo penal, entendendo como a gente pode perceber os diversos dilemas, o dilema do prisioneiro, o dilema do covarde, tudo aquilo que a teoria dos jogos nos proporciona. Na Lava Jato se usou muito o dilema do prisioneiro, que é a dificuldade de fazer com que a informação circule. Imaginem vocês que estão aqui nessa sala, que estão aqui assistindo conosco esse evento, em que está você e um amigo seu. Estão andando de carro, saindo até Belo Horizonte, na estrada, a polícia rodoviária para vocês, são 2 policiais, tem 2 ocupantes, você e seu amigo. E aí o policial rodoviário, eles são treinados para isso, vão levar um agente para frente do carro e outro para trás. E começa a perguntar de onde é que vocês se conhecem, de onde é que vocês vêm, para onde é que vocês vão. Todas as perguntas informativas, perguntas sem conteúdo. E aí, dado ali uns 4, 5, 10 minutos, eles mudam os policiais de lugar e deixam vocês onde estão. Quando esses policiais mudam de lugar, eles, em geral, falam assim para você, já sabemos o que aconteceu. O seu colega já entregou. Se você não cooperar, será pior para você. Então, seria bom que você falasse para mim também o que aconteceu, porque assim é melhor para todo mundo. Como um dos agentes não sabe o que o outro falou, se de fato é verdade, é o famoso jogar verde para colher maduro, como não tem possibilidade de acertar em nada, é comum que aquele que joga com informação assimétrica diga, entregue se tem droga, arma, o que for, no carro. Isso é uma adaptação do dilema do prisioneiro, que foi pensado e usado muito na Lava Jato, no âmbito das delações premiadas, em que você prendia as pessoas para evitar a possibilidade de comunicação e propiciar delações premiadas, porque todos nós, aqui nessa sala que estamos assistindo, bem apertadinhos e bem pressionados, faríamos delação premiada em quem quer que seja. O mais desafiador da delação premiada é que do inimigo a gente sabe o que espera. Só faz delação premiada o nosso amigo. Então, aquele que tem informação nossa que pode fazer delação premiada. Mas, voltando para a teoria dos jogos aplicada ao processo penal,
A partir desse aparato que eu estou resumindo para vocês, sem entrar nas minúcias da teoria dos jogos, eu fui ler o Código de Processo Penal para entender o comportamento do juiz nas audiências, para entender o comportamento do juiz nas cautelares, na audiência de custódia. Eu tenho um podcast com o meu colega Auri Lopes Júnior, que chama-se Criminal Player, você pode pegar no agregador que você bem quiser, é livre, é free. O Dúvida Razoável, que o Criminal Player tem terça, quinta e sábado. O Dúvida Razoável sai todas as quartas-feiras, com Francisco Monteiro Rocha Júnior, que é da BD Cons de Curitiba e professor da Federal do Paraná. Eu recomendo também o Improvável, da Jana Matilde, o Indiciário, do José. Tem o Mulherão da Porra, que eu gosto muito, da Fernanda Pacheco Amorim e da Thaís Assad, que é da Mulher, Abraquele Mulher. Ou seja, tem muita coisa na rede que pode auxiliar a compreender o processo penal. O que eu quis estabelecer no livro foi como nós podemos antecipar o comportamento decisório dos nossos, com quem a gente interage, de maneira mais realística possível, para que nós possamos obter, atualizar a todo tempo as nossas táticas no processo. Exemplos disso. Como é que eu vou para uma audiência? Como é que eu me preparo para um processo? Você sabe que é uma pergunta aberta, uma pergunta fechada? Já ouviu falar de psicologia do testemunho? Já viu saber como é que você faz uma árvore de perguntas? Você já pensou como você faz quando tiver uma testemunha mentindo? Você vai perguntar da mesma maneira para policial, para idoso, para criança, para vítima? Você não estudou que cada um deles tem um modo diferente de abordagem? Você não sabe como fazer perguntas que possam despistar para poder pegar aqueles que estão mentindo? Como você pode fazer uma pergunta de trás para frente, por exemplo? Toda pessoa, nós mentimos muito. Mentira faz parte do nosso cotidiano. No processo penal, isso tem um efeito deletério muito grande, porque pode significar que alguém possa ser condenado sem atribuição de culpa. E isso gera desafios ao defensor e ao promotor de justiça que quer, de fato, integridade e não condenar a qualquer custo. E, para isso, nós vamos estudar métodos de indagação, métodos de pergunta. Então, tem que se preparar. O Usain Bolt ganhou a Olimpíada 100 metros rasos há 3 Olimpíadas. Ele não fica vendo maratona na Netflix entre uma Olimpíada e outra. Ele até assiste, mas ele se prepara porque ele sabe que ele precisa chegar nas Olimpíadas na melhor performance possível. E para isso ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, ele precisa fazer exercício. O advogado, aquele que é profissional de direito, advogado, promotor, delegado, ele precisa se atualizar, ele precisa estar com as habilidades, porque se precisar usar alguma coisa, ele tem que dominar. É o passo tecnológico, é o passo da psicologia do testemunho, se tiver fazendo uma pergunta que for nula, como é que vai agir? Vai sair dando um grito, vai fazer uma nota de repúdio, vai bater na mesa, ou vai agir de maneira cordial, que é o que eu recomendo, que cordialidade não significa covardia, mas você vai fazer cordialmente, aqui a defesa impugna a realização de tal ato, porque viola o artigo tal, para não deixar precluir, fala de maneira pausada, entende o que é uma urbanidade na relação processual. Mas o juiz é um grosseiro, o juiz é um machista, eu sou mulher. Então você já sabe que o juiz é machista, que é mulher. Como você vai agir quando ele for grosseiro com você? Não é para esperar na hora acontecer e você, agora o que eu faço? Se você já sabe que o juiz é machista, misógino, preconceituoso, você tem que estar preparada para essa situação e agir de modo tal a mitigar isso. Não pode ser uma surpresa. A surpresa acontece, claro, porque você não consegue antecipar todos os comportamentos possíveis. Mas se você for lidar com um juiz racista e o seu acusado tiver a possibilidade de sofrer racismo, você tem que estar preparado de como agir. Não pode ser uma surpresa, só é surpresa para aquele que não se preparou. Então, o que eu busco muito nisso é estabelecer mecanismos pelos quais se possa antecipar os comportamentos e estar 2, 3 casas na frente. Isso surge hoje no Brasil também com uma possibilidade de investigação defensiva por parte dos advogados, que eu gosto muito do Gabriel Bulhões. No meu livro eu acabo trabalhando isso. Quem escrever lá reafirmo, quem escrever lá quiser tem 15% de desconto no livro, eu mando para vocês o voucher depois. Mas a ideia é de pensar como nós podemos melhorar as habilidades. Eu tenho 3 filhos e um enteado, e os meus filhos jogam muito Fortnite e CSGO. Então,
uma faca diferente faz uma habilidade, uma roupa diferente, ou seja, você quanto mais, mesmo que não seja para usar, quando você sabe que na ilha você precisa do que? De uma pump, você precisa de algumas armas que se você não tiver, você está pior. Então você ter esses passos de hoje, de uma advocacia 4.0, de uma advocacia que domina conteúdos que em geral os nossos pais, a geração que nos precederam, não tinham noção da importância. Um advogado antigo, que continua sendo meu respeito e admiração, aquele que não se atualizou acha que a advocacia em 2020 é aquela mesma advocacia em que ele vai estudar o processo na véspera, ele não vai fazer estudo de Big Data, ele não vai fazer estudo de cenário, ele não vai antecipar as possibilidades de comportamento, e ele pode se dar bem, porque ele tem uma coisa chamada intuição decorrente da atividade. Mas aquele que está começando, aquele que aposta muito mais na metodologia do que na sua memória, ele pode, ou na sua ação, ele pode se preparar, porque não adianta sair do fórum e chegar no estacionamento do carro e dizer, putz, eu devia ter perguntado tal coisa. Acabou, precluiu, a sua reputação pode ter ido pelo ralo. Então a minha ideia justamente é criar o hábito de melhorar e que se possa ampliar as skills, as habilidades. Todo fenômeno jurídico precisa de um comprometimento de cada um dos personagens. Eu dou aula há muitos anos e no decorrer da vida a gente consegue perceber, assim como o professor Gabriel, a professora Sabrina, conseguem perceber os alunos que se destacam. E muitos deles que se destacam demoram para engatilhar. Às vezes tem o início do curso, o primeiro, segundo ano, mas mais na frente eles pegam algum campo do direito e querem ir adiante. Isso faz com que eu tenha visto alguns alunos muito dedicados, como o Daniel Boring, que é um cara que, em janeiro do ano passado, há 2 anos, ele pediu para os avós, para o pai, todo mundo, para a mãe, dinheiro para poder visitar e ficar estagiando de graça num grande escritório brasileiro, aliás, o Daniel foi para um escritório, um laboratório de tecnologia, e minha outra colega, que a Sara, foi para um escritório de advocacia, ou seja, você pega os períodos que você não tem aula para melhorar alguma habilidade sua, porque você está preocupado em daqui a 2, 3 anos entrar no mercado de trabalho que como a gente diz, é um mercado, um mar vermelho, está muito cheio já. O mar azul é mais difícil. Mas quem domina a tecnologia, por exemplo, tem um espaço muito aberto. A gente tem várias oportunidades em Lautechs, em empresas de tecnologia que precisam do operador do direito que, em geral, não tem formação. Então, por isso, a minha fala de hoje, eu agradeço muito a Unipan, a Sabrina, e termino com uma frase do professor Gabriel, pedindo uma frase para que ele possa eventualmente perguntar alguma coisa, que é do Alvin Toffler, uma frase que eu gosto muito, que diz que quem não tem uma estratégia faz parte da estratégia de alguém. Você pode ganhar uma ação penal com sorte, você pode ganhar uma ação penal porque sempre ganhou, mas eu tenho certeza que qualquer um que se prepare bem pode colocar esse personagem que só joga na intuição no bolso, com o devido estudo. Então, aposto em vocês, muito obrigado uma vez mais, estou à disposição de vocês. Professor Alexandre, que bacana, muito obrigado pela sua exposição. Nós estávamos há pouco com mais ou menos 1.070 pessoas ao vivo no canal do Unipam. Que legal, cara, que legal. Muito bacana, muito legal. Professor, vocês juntaram um time legal hoje de manhã, também deve ter sido muito legal, não consegui ver, mas eu gosto muito dos 3 que falaram pela manhã. Pois é, graças a Deus, deu tudo certo. Professor, só quem atua na prática, né, com a prática criminal, sabe o quão verdadeira é essa sua percepção. Né, o quão verdadeiro é a realidade forense, e infelizmente há um distanciamento muito grande, né, da prática da realidade com a previsão normativa, que é aquela dimensão que o senhor comentou. Se o senhor me permite, eu queria endereçar uma pergunta que me surgiu aqui, que é a seguinte. Professor, o senhor acredita e vê essa nova figura do juiz das garantias como sendo um instituto, uma categoria do processo penal que vai ao encontro da teoria dos jogos, que potencializa, que, de certa maneira, aprimora a relação processual penal? Assim, a teoria dos jogos ela serve para ler as realidades, né? Então, se tiver juiz das garantias ou não tiver juiz das garantias, a gente vai ler a realidade. O que me parece importante, eu sublinho no livro, que está atualizado com o pacote anticrime, que essa leitura é muito mais democrática, né? Então, você tem um juiz das garantias, que tem um afastamento da matéria probatória anterior,
A tua pergunta é muito legal, Gabriel, porque é muito difícil fazer uma mudança de uma mentalidade em 30 dias, como o pacote queria. Então, a suspensão da eficácia do juiz das garantias era real. O Chile, por exemplo, demorou muito tempo para fazer uma mudança de um procedimento inquisitório para acusatório. Eles começaram numa cidadezinha pequena, uma comarquinha pequena, para usar uma metáfora da comarca. Eles viram que deu certo, deu errado. Depois eles fizeram o seguinte, juízes, promotores do Chile, a nova regra é essa aqui. Quem não concordar tem a possibilidade de uma demissão voluntária. Vocês querem sair? Porque se vocês quiserem ficar, um modelo é assim. E o modelo é assim, sabe por quê, Gustavo? Que a gente tem uma coisa aqui, Gabriel, que a gente tem uma coisa que é não entender. Quando se vai ao Chile e vai ao julgamento, vai ao tribunal, quero ver o julgamento do tribunal. Então, quando você vai ao julgamento tribunal, e vale a pena ver os vídeos aí no YouTube, tem julgamento tribunal chileno, Chile, põe que você encontra. O que acontece? Eu, Alexandre, tenho a minha pauta, eu faço a minha pauta. Então, eu vou marcar audiência, não marco audiência. Não é assim que funciona no Chile. Lá tem um administrador judicial que toma conta do fórum. O juiz chega para trabalhar na parte de julgamento, lá são 3 juízes em geral que julgam os casos. Eles não sabem que casos eles vão atuar hoje. Eles não leram o processo antes, eles não sabem quem é vítima, não sabem nada. Então, eles chegam para trabalhar, o administrador sorteia quem é o juiz, assim, juiz A, B e C, para a sala 2 que tem julgamento agora, caso tal e tal. Eles têm acesso a quem são as testemunhas, quem são as partes, quem são as vítimas, para poder dizer, tenho impedimento de suspeição, não posso atuar por alguma desses fatores. Passado isso, eles entram na sala, sentam na mesa e eles não recebem autos. Ninguém recebe autos. Por quê? É justamente para que o juiz não tenha a influência cognitiva, ele não seja contaminado pelo julgamento. E esse modelo, no Brasil, teria o condão de superar essa mentalidade inquisitória que permeia o nosso dia a dia, como já sempre nosso Miranda Coutinho vive falando lá no Instituto da Mentalidade Inquisitória. É verdade. Professor, uma última pergunta para não tomar mais o seu tempo. Grande parte dos nossos espectadores são alunos de graduação, né? E dado esse distanciamento que o senhor tanto fala entre a previsão normativa e a realidade prática, qual que seria a mensagem que o senhor poderia deixar para os nossos alunos que estão agora na graduação, de modo a encurtarmos, né, esse distanciamento, de modo a tornarmos mais efetiva a previsão normativa, especialmente aproximando o processo penal dos preceitos constitucionais? Bom, a primeira concepção é que eu vivo falando, esses dias eu fui numa palestra e tinha 2 modelos de juiz. Um modelo que eu defendo, que era um modelo acusatório, em que o juiz não faz perguntas, o juiz não condena de ofício, o juiz não faz nada, o juiz como se fosse um juiz do boxe, ele não dá golpe, não chama testemunha, não faz nada. E tinha um outro colega meu que defendia um juiz proativo, um juiz que vai atrás da verdade real, que faz e acontece. Acabado a palestra, vindo as perguntas, veio uma pergunta e eu perguntei assim para a gurizada toda, vem cá, você aceita participar de um teste? Sim, aceito. Então tá bom. Levanta a mão quem quer ser julgado por ele. Se vocês pararem de cometer saírem daqui da universidade, atropelarem alguém e forem ser julgados, quem quiser ser julgado por ele, levanta a mão, por favor. Ninguém? Ninguém? Quando a gente vê 2 modelos de juiz, um juiz que é proativo, um juiz que é imparcial, as pessoas querem ser julgadas pelo juiz imparcial. Então, essa luta pelo juiz imparcial não pode esperar que chegue um problema para você. É uma luta para todos nós, é uma luta democrática de um processo penal em que eu tenho alguém para acusar que ganha bem, que é o Ministério Público, que eu tenho que ter alguém que julgue. Então, a nossa luta não é a luta para deixar bandido na rua, não é deixar bandido solto, não é nada. É para que a gente possa entender que num processo penal democrático, numa democracia, eu tenho que ter alguém que julgue e que esteja afastado das pretensões de qualquer ordem. Então, para isso, temos delegado de polícia, polícia militar, polícia civil e Ministério Público. Eles ocupam o lugar de acusar o Estado. Se não tem um juiz que não é terceiro, eu não tenho devido processo legal, tenho um processo penal fake. Então, o meu primeiro desafio é que vocês se deem conta disso e eu sugiro ler os livros, mesmo que vocês não queiram dar uma olhada no livro. No Conjur tem muito material meu, tem um perfil no Medium, tem um perfil em vários lugares, vocês encontram algumas leituras que possam ajudar a compreender e diminuir esse fosso entre a realidade e a prática. E, de qualquer sorte,
encham muito o saco do professor Gabriel com leitura, porque ele jogou a bola, devolvo para ele, a bomba é tua, porque é professor da Unipam, mas é o legal de poder sempre estudar, pessoal. Eu não posso fazer nada por vocês, a não ser sugerir. Quem pode fazer a mudança são vocês mesmos. É verdade. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Já há mais ou menos uns 3 anos, né, que eu tenho tentado contato com o senhor, com a Fernanda, para viabilizar a sua vinda aqui. Putz, é um enfim. Pois é, infelizmente esses tempos de pandemia, assim, o lado bom da coisa é que fazendo o evento de forma virtual, né, nós tivemos condições de agregar todos esses participantes. Portanto, muito obrigado de coração. Quero dizer, né, aos nossos espectadores que nós adquirimos várias obras, né, o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, e muito em breve eles estarão disponíveis para os nossos alunos na biblioteca. Que legal, que legal, que legal. Até aproveito para dizer também que quem quiser o pequenininho é bem baratinho, é R$39,90, menos que o McDonald's com o iFood, né? Então, é menos que o McDonald's com o iFood. Então, junta aí, galera, que vale a pena, é bem baratinho, e o livro é legal para poder dar esse contorno básico. Estou à disposição de vocês, pessoal, foi uma alegria, Gabriel. Espero poder voltar aí com o presente com a Sabrina, com vocês. Com certeza. Tá ótimo. Pessoal, um último aviso, ao final da palestra de hoje, né, da segunda palestra, do professor Edilson Vitorelli, serão feitos alguns sorteios de obras jurídicas e, portanto, não saia daí, tá bom? Em breve, a professora Sabrina entra no ar com o professor Edilson Vitorelli. Alexandre, obrigado mais uma vez, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, Até pessoal. mais.